Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro, aqui do canal Robertando, que além de resenhas de filmes, livros, tem também uma parte só dedicada a pessoas que querem prestar vestibular, Enem, então é uma parte que fala sobre literatura brasileira. Dá uma olhada na playlist, que tem bastante coisa lá já. Bom, hoje a gente acaba a análise dos contos do Sagarana. Hoje é a vez de A Hora e a Vez, de Augusto Matraga. Daria um vídeo de 3 horas, porque este conto é um dos melhores da língua portuguesa. Então imagino tanto de tema, tanto de coisas que não tem. Esse conto ele encerra o Sagarana de uma forma bem circular. Sugiro que vocês também deem uma olhada no vídeo em que eu analiso o conto O Burrinho Pedrez, tá? Por quê? Porque A Hora e a Vez do Augusto Matraga é um momento significativo na vida de alguém que muda toda a sua trajetória. No caso do Burrinho Pedrez, embora não tenha o título A Hora e a Vez, ele também teve um dia na vida dele que mudou tudo. Então é uma estrutura circular o livro. E o círculo é um dos elementos importantes neste conto. Tá? Tem uma hora em que o Augusto Matraga ele é marcado, igual gado mesmo, a ferro. Essa marca é um círculo e dentro deste círculo tem um triângulo. Tá? Então eu sugiro que vocês deem uma gugada. Guga aí, círculo, simbologia, triângulo, simbologia. Tá? Indica em várias culturas e tem várias coisas. Essas figuras geométricas, por exemplo, o triângulo, ele indica a perfeição, né? Tanto na maçonaria quanto para Pitágoras, um monte de coisa. O círculo, ele significa o universo, o celestial, enfim. Dá uma olhada nessa parte, porque senão eu tenho que ficar 2 horas com esse vídeo. Tá? Já que eu estou nisso, antes até de começar a analisar o conto, assim, dá uma olhada na importância, porque assim, sempre eu falo, tem que ler o conto. O que eu faço aqui é um resuminho, apontando alguns caminhos, né? Mas é bom ler. Já que eu falei do triângulo, o número 3 é muito importante nesse conto, tá? Porque ele é dividido em 3 partes, né? A trajetória do Matraga é dividida em 3 partes, que se passam em 3 lugares. Já falei que ele tem um triângulo atrelado, né? Feito a ferro, marcado nele. Tem lá 3 cobras que aparecem também em momentos diferentes. Uma das vezes é uma alusão às tripas, né? A terceira fase, terceira parte do livro parece um filme de terror. E outras, o Augusto Matraga, na verdade, ele tem 3 nomes, né? O Augusto, Augusto Esteves, Augusto Matraga. Então dá uma olhada também na simbologia do número 3, triângulo da perfeição, né? O número 3 ele é muito forte na nossa cultura. Tem a Santíssima Trindade, que é uma das representações da Santíssima Trindade ao triângulo, né? Tem os 3 poderes, né? Enfim, dá uma olhada nessa parte simbólica, porque não dá tempo de eu fazer isso no conto. Tá? Antes de a gente continuar, pessoal, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtirem os vídeos, ajudar a divulgar o canal para colegas que vão prestar vestibular, Enem, pessoas que gostam de literatura e também de séries, né, de música, todos esses temas que eu discuto aqui. Bom, para variar, A Hora e a Vez do Augusto Matraga começa com um epígrafe, nesse caso 2 epígrafes. Vamos lá, como eu tenho feito com todos os contos, né? A primeira epígrafe é assim, ó: eu sou pobre, 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 vou-me embora, vou-me embora. Eu sou rica, 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 vou-me embora daqui. É uma cantiga antiga. Então não importa se a pessoa seja pobre ou rica, aqui ela vai embora. Né? Essa ideia da jornada, essa ideia da viagem, que está muito presente em todos os contos do Sagarana, tem essa ideia. Mas ele também menciona, a cantiga também menciona rica, pobre, e é uma coisa tão interessante no conto da Hora e a Vez do Augusto Matraga, porque assim, quando o Augusto Matraga, Augusto Esteves, quando ele é rico materialmente, ele é pobre espiritualmente. Quando ele perde tudo, então, aí ele começa a ficar rico espiritualmente, né? Mais uma vez,
as epígrafes do Guimarães Rosa indo longe. E tem uma outra epígrafe que vem de um provérbio capial, provérbio caipira, que diz assim, ó, sapo não pula por boniteza, mas porém por precisão. Esse precisão é uma forma popular de capial, né, de precisão. Ok, então o sapo não pula porque é bonitinho, ele pula porque ele precisa. Isso está muito em consonância, especialmente com a segunda e terceira partes do conto, né? Que é quando o Augusto Matraga, arrependido e com medo de ir para o inferno, ele diz não a todos os prazeres. Fumar, beber, ele só trabalha, ajuda as pessoas, ele se penitencia. Então é uma vida das coisas que são necessárias para ele ir para o céu. Ele quer ir tanto para o céu que ele fala, eu vou para o paraíso mesmo que eu vá a porrete, tem que usar o porrete. Guimarães novamente mostrando esse sertão sem paz, né? O sertão dele é bem violento. E aí no final do conto, ele em O Augusto Matraga, ele também faz o que ele faz, né? Ele acaba matando Joãozinho Bem e morrendo por precisão, para salvar uma família. Então vamos dar um resuminho rapidinho para eu poder falar de algumas outras características, tá? Então, o Augusto Matraga é aquele filho de coronel que na primeira parte do livro, que é a parte do pecado, né, do livro, do conto, é caracterizado pela parte do pecado. O Guimarães é um narrador, né, o narrador do Guimarães faz questão de apresentar o Augusto como um demônio, tá? Ele que faz coisas totalmente anticristãs. Ele é valentão e tem uma cena, a principal cena dessa primeira parte é em um leilão na igreja, em uma igreja. Esse leilão, dentro da igreja, tem briga, tem gente cortejando, passando a mão em prostituta. E o Augusto Matraga, ao contrário de Cristo, ele não faz nada ele não reclama, né? Lembra que o Jesus Cristo detonou os vendilhões do templo, o comércio no templo, e ele, ao invés de reclamar, muito pelo contrário, ele pega uma prostituta, lá ele compra uma prostituta e depois a humilha, fazendo bem diferente também do que Jesus Cristo faria, né? Que aceitava as pessoas. Então essa primeira parte aí é o pecado, mostra. Isso é importante, que é para. Por que o narrador faz isso com bastante ênfase? Que é para a segunda e a terceira parte, né? Que é a parte que ele se converte, fica muito mais forte. Porque a gente vê que o Augusto Matraga é um demonião mesmo. Só que tem uma possibilidade de redenção. Por isso que eu falei que daria 3 horas esse vídeo, gente. Tem uma hora na primeira parte que ele vai, acho que para um bordel, uma coisa assim. Então ele vai descer a ladeira. Aí o narrador fala assim, só que na verdade a casa de verdade do Augusto é lá em cima, é na rua de cima. Então é o narrador, depois a gente olhando o conto como um todo, né, sabendo o que vai acontecer depois, a gente percebe que o narrador está falando, assim, é como se fosse um destino do Augusto Matraga estar lá em cima. Essa rua de cima é metafórica, né? Ok, aí o Augusto Matraga ele aprende, porque ele era beberrão, ele não ligava para a filha, traía a esposa, imagina. Mas ele aprende, né? Alguém conta para ele que a esposa dele fugiu com outro cara. E ele vai então tirar satisfações. Só que antes de tirar a satisfação, ele vai tirar antes de buscar a mulher, imagina, traição feminina naquele lugar era passível de crime de honra mesmo, né? Só que antes de buscar a mulher fugida, ele vai passar na fazenda do Major, com Silva, porque como o Augusto Matraga estava em ruínas, ele não estava pagando os capangas. Então os capangas tinham bandeado pro Major, né? A leitura mais comum deste conto é uma leitura religiosa, mas dá para fazer uma leitura social muito grande. Pois talvez eu dê um finalzinho, uma palhinha sobre isso. Quando Augusto Matraga vai lá, agindo assim totalmente sem pensar, porque ele vai sozinho lá, os
capangas, que eram dele, dão uma surra nele com requintes de crueldade que parece malhação de Judas. Tá? Só que a religiosidade está muito presente, né? Das coisas que eu falei até agora, de leilão em igreja, de dessacralizar a igreja. Então eles dão uma surra lá no Augusto Matraga e pensam que ele está morto. Ferram ele, né? Marcam ele com ferro de boi, aquele que eu falei do símbolo, e colocam uma cruz. Eles acham que ele está morto, eles colocam uma cruz, porque a religiosidade é importante. Só que ele não está morto, na verdade ele pulou de um barranco e ficou lá quase morto. Só que um casal de negros, os bons samaritanos, vão cuidar. Esse casal de negros é super católico, é a Quitéria, quita as dores, quita os sentimentos com a ajuda de um padre, claro, ela quita do Augusto Matraga os sentimentos terrenos, a raiva, né? E o marido dela é o Serapião. Então eles usam uma mistura de catolicismo com as poções afro para cuidar do Augusto Matraga. Gente, ó, Serapião, que é o nome do negro que ajudou a cuidar do Matraga, Serapião vem de um deus sincrético, híbrido entre a cultura helênica e a cultura egípcia, chamado Serapis. Essa divindade híbrida, né, assim como essa religião híbrida desses negros do conto, uma das características desse deus Serapis é ser curandeiro. Tá vendo como eu sempre falo aqui nos vídeos, né? O Guimarães não dá ponto sem nó. O Augusto Matraga passa 6 anos e meio junto com esses negros, e aí é um pedaço da penitência, do purgatório do Augusto Matraga. É uma segunda parte do conto, ele está em outro lugar. E aí então ele vira um ser totalmente ascético. Procura também no Google, gente, ascetismo, A-S-C-E, na filosofia que você renuncia a todos os prazeres terrenos. Tá? Ele faz isso porque ele quer ir no paraíso mesmo que seja porrada, mesmo que seja no porrete. Né? E um padre ajuda o Augusto Matraga a se arrepender, esses atos de contrição, e ele fica lá 6 anos e meio. O narrador não dá uma precisão, né, para isso aí. Depois eu vou falar por quê, tá? Bom, aí então, só que com o tempo, as vontades do Augusto Matraga vão voltando. É assim, gente, ele mudou, só que a essência dele ainda permanece. Então, aos pouquinhos ele vai começar, ele volta a fumar, tabaquinho aí é bom, ele volta a beber, ele tem vontade de transar, né? Tem vontade de ter mulher, e aí depois tem uma visita lá do Joãozinho Bem, que é um valentão também, que é uma visita super, ele é super cordial, mas ele, Joãozinho Bem, mas é uma cordialidade, assim, muito forçada, você sente tensão. Por isso que eu falo que dá para fazer uma leitura social também. Sabe aquela história? É o jagunço, do jaguncismo, né? É aquela história, eu sou simpático, mas na verdade eu sou quem manda. Sou simpático porque eu quero. Cuidado, né? Eu sou simpático desde que você me dê comida. Né? Tem essa leitura deste mundo sem lei, deste sertão sem lei, onde quem manda são os valentões. Olha o nome do Joãozinho Bem, uma ironia, né? Isso serve como um gatilho para o Matraga. Ele fica morrendo de vontade de sair, de ir embora daquela região, voltar talvez à vida dele. A gente não sabe, né? O narrador, o Guimarães Rosa, ele é muito moderno. Ele não faz uma epopeia daquela do grande herói. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Aí o Augusto Matraga, então, decide ir embora, né? Procurar o destino dele, procurar a hora e a vez, né? Só que a hora e a vez também é uma ideia de morte, né, gente? Não é assim, chegou a vez dele, e quando chega a hora ninguém, né? Na cultura popular, na nossa cultura, a gente não fala assim, os nomes, onde que vão. O Augusto Matraga vai embora em um burrinho.
Até a dona Quitéria fala, não, vai de burrinho, porque montado num burro é um animal mais de Cristo, né? É uma trajetória bem cristã. Só que aí o Augusto Matraga ele já estava numa tendência mais Novo Testamento, né? Só que dentro dele, vocês viram que ele queria beber, ele estava querendo voltar para a vida antiga. Mas é aquela dualidade, Novo Testamento, Velho Testamento, e essa dualidade vai acontecer na terceira parte, tá? Que é a redenção do Augusto Matraga através da violência. Por mais estranho que possa parecer, diz que o Guimarães é um autor muito moderno, né, contemporâneo. Ele deu umas invertidas nas coisas. Porque assim, aí o Augusto Matraga foi embora e ele encontra o Joãozinho Bem, que tinha convidado inclusive para participar do bando, né? E aí, só que o Joãozinho Bem, ele estava prestes a se vingar dos filhos de um cara lá. E o cara se ajoelhou, pedia para ele para não fazer isso, não se vingar, mas não, é a lei. Eu tenho que me vingar. Sabe aquela lei do olho por olho, dente por dente? Então, no final, existe um confronto, tá? Quase como na tragédia grega mesmo. Duas leis. Isso sempre acontecia na tragédia grega. Duas leis se confrontando. No caso aí, o Augusto Matraga, que pregava o amor ao próximo, uma coisa bem mais Novo Testamento, bem mais cristã, contra o Joãozinho Bem. E aí, que é o Velho Testamento, né? A lei de Talião. E aí, então, existe um embate, que parece aqueles filmes de terror que eu gosto. Voa tripa para tudo quanto é lado. Porrada e bomba para tudo quanto é lado. E descreve, sim, gente, as tripas saindo. Falei das cobras no começo. E aí os dois morrem. Mas vocês viram que coisa? Quando o Augusto Matraga volta, vamos dizer assim, às suas origens né, violentas, esse ato extremamente violento, na verdade, foi o que levou o Augusto a se redimir. Provavelmente é isso que vai levar ao paraíso. Por quê? Porque ele defendeu pessoas inocentes, ele defendeu os filhos daquele cara que iam ser mortos. Tá? Então aí chegou a hora e a vez. Então é uma história de redenção meio torta, vamos dizer assim. Né? Isso que torna o Guimarães Rosa tão interessante. E torna esse conto tão moderno. Ele quebra algumas expectativas. Né? Não é aquela epopeia clássica do grande herói. Muito pelo contrário, o Augusto Matraga é o herói moderno, contemporâneo mesmo. Né? É o herói que tem o bem e o mal dentro dele. Né? É o herói que tem dúvidas. Né? É um homem que está mais perto do barroco, com aquelas dualidades. Não estou dizendo que a literatura é barroca. Né? Dei uma olhada no vídeo também em que eu caracterizo o Sagarana de forma geral. Eu digo barroco nesse sentido de um homem cindido, de um homem partido. Mas que no caso do Augusto Matraga, ele estava bem predestinado. Né? Ele fora criado pela avó para ser padre. Então, desde o começo, parece que isso aí, né? O sapo não pula por diversão, é por precisão. Né? A gente tem que falar um pouquinho, acho que do narrador, viu? Importante esse narrador onisciente em terceira pessoa, que salpica esse conto de linguagem extremamente popular mesmo, extremamente da região, lá do norte de Minas, e cheio de cantigas, de coisas, né, aqueles jogos de palavras típicos do Guimarães, só que é um narrador hipermoderno, gente, porque tem uma hora lá que o narrador diz assim, ele deve ter ficado lá 6 anos e meio, porque, não sei bem, mas porque essa história aqui é inventada, sim senhor. É um narrador que ele insiste em dizer para o leitor que aquilo lá é ficção, que é bem o oposto daqueles causos, né, que geralmente os narradores desses causos, não senhor, isso aconteceu de verdade. Este narrador, o que torna o Guimarães super contemporâneo, ele problematiza essa história, dizendo, não, essa história é inventada. A gente, inclusive, até dá uma distanciadinha, né? A gente fica meio que questionando as coisas. Então, essa é a grandeza
deste conto, que eu falei que é um dos melhores da língua portuguesa. Eu espero que essa análise bem de superfície, gente, foi super superficial, viu? Mas geralmente é isso que se cobra em vestibular, né? Essas três partes, né? De pecado, depois o purgatório, depois a redenção, com essas características. Geralmente é isso dá conta, mas sempre é bom